Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado em nossa Mãe Maria Santíssima. Hoje a liturgia nos fala sobre a hospitalidade. Abraão dá um exemplo magnífico de receber 3 homens que ele desconhecia e prestar um serviço excelente. Primeiro, ele se prostra por terra diante daqueles 3 desconhecidos. Depois, oferece a eles água para lavar os pés, pão, que manda que a esposa prepare na hora com a mais fina farinha, carne de um bezerro tenro que ele mesmo escolhe e manda o criado preparar, leite coalhada. E enquanto eles estão descansando e comendo, Abraão está como um garçom de pé para servir os hóspedes. É bonito. Abraão, de fato, fez alguma coisa digna de um patriarca, em nome do qual, disse o Senhor, seriam abençoadas todas as nações da terra. Essa hospitalidade de Abraão não ficou sem recompensa. Um dos homens disse a Abraão: onde está Sara, tua mulher? Está na tenda. Voltarei sem falta no ano que vem, por este tempo, e Sara, tua mulher, já terá um filho. Só milagre, porque tanto ele como ela já eram idosos. Mas esta criança nasceria por milagre e seria Isaque. Na carta aos Hebreus, que nós não lemos hoje, há uma passagem em que se exorta os destinatários à hospitalidade porque alguns, sem o saber, hospedaram anjos. Provavelmente esse texto se refere a esta passagem da hospitalidade de Abraão. Quem eram esses 3 homens? Um deles era o Senhor e os outros 2, anjos. E Abraão os hospedou sem saber quem estava hospedando. Mas nós sabemos, nosso Senhor diz: tudo aquilo que fizestes ao menor desses meus irmãos, é a mim que o fizestes. Hospedar um peregrino que não tem onde pousar é hospedar o próprio Jesus. Mas o Salmo 14, que nós lemos em seguida, curiosamente, não fala de hospedar o Senhor, mas de hospedar-se na casa do Senhor. Quem morará em vossa casa? Pergunta o salmista. E a resposta é: aquele que caminha sem pecado, que pratica a justiça, que pensa a verdade, que não mente. Jamais vacilará quem vive assim. Morar na casa do Senhor é o desejo de todos nós, desejo explícito ou oculto. Todos nós queremos morar lá. Tanto é assim que o Salmo 26 diz: uma só coisa eu peço ao Senhor, e é só isto que eu desejo: habitar no santuário do Senhor por toda a minha vida. A segunda leitura da carta aos Colossenses mostra o valor do sofrimento. São Paulo está preso, mas está contente com a prisão, porque ele procura completar na sua própria carne o que falta das tribulações de Cristo, em solidariedade com seu corpo, que é a igreja. Ou seja, como Cristo, cabeça, sofreu, nós, corpo de Cristo, igreja, temos que sofrer com ele. Temos que ser solidários a Cristo na sua paixão. Não foi isso que ele falou? Se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz de cada dia e siga-me. São Paulo está entendendo que a dor dele não é inútil. Ele está sofrendo em sua própria carne alguma coisa que terá merecimentos, como o sofrimento de Cristo foi meritório por nós. Ele não sofre sozinho, ele sofre em Cristo. A igreja eu sirvo, exercendo o cargo que Deus me confiou, para vos transmitir a palavra de Deus em sua plenitude. O que é que São Paulo transmite para os colossenses? O mistério, que foi escondido por séculos e gerações, e agora é revelado aos seus santos. Que mistério é esse que ficou escondido tanto tempo e que agora é revelado? A presença de Cristo em vós, a esperança da glória. Os colossenses não eram judeus, eram gentios. E os gentios eram considerados excluídos da salvação. O povo eleito era o povo judeu. O que ficou escondido por muitos séculos e gerações e agora é revelado é que os gentios também são destinatários da salvação. Cristo, que habita em nós pelo batismo, também habita nos gentios que foram batizados. E assim como os judeus batizados têm a esperança da glória do céu,
Os gentios batizados também têm a mesma esperança da glória. Não vale mais ser gentio ou ser judeu. Todos são um só em Cristo. E todos têm a mesma esperança em Cristo. O Evangelho fala hoje de Jesus recebendo hospitalidade na casa de Marta. Assim como Abraão foi hospitaleiro com aqueles 3 senhores, Marta foi hospitaleira com Jesus. Isso é muito bom. Ela recebeu Jesus em sua casa e quis preparar para ele o melhor. E, de fato, nós temos que preparar para aquele a quem hospedamos o melhor, como fez Abraão. Só que, nesse desejo de preparar para Jesus o melhor, ela se esqueceu da parte melhor, que é ouvir a palavra de Jesus. Esse hóspede, Jesus, ele não está tanto necessitado dos cuidados dela, como desejoso de alimentá-la com a sua doutrina. E a sua irmã, que estava sentada aos pés de Jesus, ouvindo a sua palavra, escolheu a melhor parte. Não que Marta não devesse receber o mestre e fazer tudo de bom para ele. Deveria sim. Mas parece que ela queria uma refeição especial. Lasanha, estrogonofe, enquanto Jesus teria dito pouca coisa necessária. Arroz, feijão, um ovo frito. E mesmo uma só coisa necessária. Maria escolheu a melhor parte, que não lhe será tirada. Jesus, ele tanto quer que nós o hospedemos em sua casa, como ele quer também que nós sejamos seus hóspedes. Eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Esta é a passagem do Apocalipse que mostra o desejo de Jesus de ter intimidade conosco através de uma refeição. Prestar hospitalidade a alguém é alguma coisa tão maravilhosa e ao mesmo tempo tão esquecida hoje. Pode ser que alguém esteja pedindo hospedagem no seu coração, hospedagem espiritual. E essa hospedagem nós sempre podemos dar. Se alguém nos pede não um cômodo da nossa casa para dormir, mas pede um pedaço do nosso tempo, da nossa atenção, e se nós oferecermos àquela pessoa que é um pedinte, o máximo que nós pudermos dar para ela naquele tempo, isso é hospitalidade. Isso não vai ficar sem recompensa. Dar um bom conselho, ensinar os que são ignorantes, corrigir os que erram, tudo isso você pode praticar com essa pessoa que está precisando falar e ouvir. Quando nós comungamos, recebemos um hóspede dentro de nós, que é Jesus. E é muito bom nós o acolhermos bem, mas com cuidado. Vamos ouvir o que ele tem a dizer. Quando a gente comunga, prestem atenção, não convém engolir a espécie consagrada no pão e depois prosseguir com a nossa movimentação. É hora de silêncio. É hora de fazer como Maria, que aos pés de Jesus ouvia-o. Fala, Senhor, teu servo te escuta. Nunca Jesus está tão mais próximo de nós como depois da comunhão eucarística. É hora de ouvi-lo falar. Ele está em nós, mas ele é maior do que nós. Ele tem mais a dar para nós do que nós para ele, que somos seus hospedeiros. Vamos pedir a Maria Santíssima e ao seu castíssimo esposo São José que nos ensinem a virtude excelente da hospitalidade e nos ensinem, nesta prática de hospedar Jesus, a sempre darmos prioridade a ouvir o que ele tem a nos dizer. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado em nossa Mãe Maria Santíssima.